E aí, tudo bem? Sabe aquela sensação de estar soterrado por um monte de tarefa manual, repetitiva, que parece que come o dia inteiro? E se existisse um jeito não só de lidar com isso, mas de virar o jogo completamente na forma como a gente trabalha? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje: automação. Essa pergunta aqui provavelmente pega, né? E-mails, relatórios, preencher planilhas, são aquelas coisas que precisam ser feitas, mas que tiram o nosso foco do que realmente vai trazer resultado. É um problema clássico que suga energia e atenção. E aqui tá a grande sacada. A automação não é sobre trocar pessoas por robôs, é sobre libertar as pessoas. É uma ferramenta para a gente conseguir focar no que importa, na estratégia, na inovação, em criar conexões de verdade. Então, beleza, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos entender qual é o custo real de não automatizar. Porque muitas vezes esses processos manuais têm um preço escondido que vai muito além do tempo que a gente gasta com eles. Olha só, cada um desses pontos aqui é tipo uma âncora, segurando o crescimento da empresa. O tempo gasto nessas tarefas manuais é um tempo que não está sendo usado para pensar em estratégia. Erro humano? Bom, isso pode custar uma grana e até a reputação. E quando a equipe está atolada no operacional, fica quase impossível fazer o negócio crescer de verdade. Tá, mas afinal, o que é essa solução mágica? Vamos definir direitinho o que é automação e explorar algumas das ferramentas mais poderosas que as empresas estão usando por aí hoje em dia. No fundo, a automação é isso: usar a tecnologia para fazer o trabalho repetitivo. O grande objetivo é criar processos que são padrão, que rodam mais rápido e sem erro, liberando a equipe para pensar em coisas mais complexas. A nossa primeira ferramenta é sobre como as empresas conversam com os clientes. E olha, a automação de marketing é uma verdadeira virada de jogo. O poder disso aqui está na conexão. Em vez de mandar aquela mensagem genérica para todo mundo, a automação permite que a gente colete dados, separe o público em grupos e mande a comunicação certa, na hora certa. Isso não só economiza um tempo absurdo do time de marketing, como também aumenta as vendas, porque a conversa fica muito mais relevante e pessoal. Agora, vamos ver como a automação está chacoalhando o mundo das vendas, principalmente no B2B, sabe? Aquelas vendas de empresa para empresa. Essa imagem aqui mostra bem o modelo antigo. O vendedor era aquela ponte essencial, o intermediário que ia até o cliente, anotava o pedido num bloquinho e levava de volta para a empresa. Era um processo que dependia 100% de uma pessoa em cada transação. Pois é, a automação B2B vem e vira essa mesa. Ela dá para o cliente o poder de fazer o pedido sozinho, na hora que for melhor para ele. Isso dá uma autonomia incrível para o comprador. E mais importante, libera o vendedor daquela tarefa de ser só um tirador de pedidos. A nossa terceira ferramenta é uma das mais fascinantes, o RPA. A sigla vem de Robotic Process Automation. Pensa nisso como se fosse uma força de trabalho digital, sabe? São robôs de software que conseguem fazer tarefas em qualquer sistema, imitando exatamente o que um ser humano faria. Então, a pergunta de ouro é: onde a gente usa esses robôs? O filé mignon para o RPA são as tarefas que se encaixam nesses 4 pontos. Pense em coisas como copiar e colar dados de um sistema para o outro, preencher formulários, processar notas fiscais. Se é uma tarefa com muito volume, de baixa complexidade e que segue regras bem claras, pronto, é um candidato perfeito. Ok, a ideia é ótima, a gente já entendeu. Mas e aí, como é que começa? Implementar automação não precisa ser um caos, muito pelo contrário. Existe um caminho bem claro para fazer isso do jeito certo, de forma estratégica. Esse aqui é o famoso princípio 80-20 e é o verdadeiro pulo do gato para priorizar. Em vez de sair tentando automatizar tudo de uma vez, a ideia é identificar aquele pequeno grupo de tarefas que está consumindo a maior parte do tempo manual da equipe. Começar por aí garante o maior impacto com o menor esforço inicial. Uma boa implementação sempre segue um processo organizado. Começa com uma análise para entender bem as necessidades, depois vem a parte técnica de configurar tudo, aí tem o treinamento da equipe para virar a chave e, o que é crucial, continua com o suporte de manutenção para garantir que tudo vai rodar lisinho no longo prazo. E como a gente justifica o investimento? Com dados. Esse exemplo prático aqui mostra como calcular o retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Quando a gente compara o custo anual para fazer 40 processos na mão com o custo do robô, incluindo licença e tudo mais, a economia fica super clara. Não tem como discutir com os números. E isso aqui é brilhante. Mostra um benefício que vai muito além de só economizar dinheiro.
Esse gráfico mostra a receita entrando em horas diferentes do dia. Agora, dá uma olhada na barra das 11 da noite. 11 da noite. A empresa está faturando alto enquanto a equipe está em casa, dormindo. A automação faz o negócio funcionar 24/7. Uma dica de ouro para o sucesso: a automação precisa de um dono, um líder interno. Alguém que entende os processos, que faz a ponte entre a área de negócio e a tecnologia e que empurra o projeto para frente. Essa pessoa, esse herói, é simplesmente essencial. Agora vamos tocar no assunto mais comum e talvez o mais importante: a automação vai tirar empregos? A resposta é mais complexa e, na verdade, muito mais positiva. Não se trata de substituição, e sim de uma evolução dos papéis. Esse dado aqui é muito poderoso. Ele mostra que a automação não é só sobre cortar custos, é sobre impulsionar o crescimento. Um aumento de 15% na receita significa mais oportunidade, e não menos. Vamos voltar ao papel do vendedor? Esse slide mostra a transformação de um jeito muito claro. À esquerda, o papel tradicional, o tirador de pedidos que executa tarefas repetitivas e sim é vulnerável à automação. À direita, o papel evoluído, um gerente de relacionamento, um consultor estratégico que é empoderado pela tecnologia para fazer um trabalho muito mais valioso. E no final das contas, a mensagem principal é essa: deixa a tecnologia cuidar do trabalho mecânico, previsível. Isso libera as pessoas para se concentrarem naquilo que só nós, humanos, fazemos bem. Usar a criatividade, ter empatia, pensar de forma crítica e, claro, inovar. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No dia a dia, qual seria aquele pequeno processo, aquela tarefa repetitiva, que se fosse automatizada, liberaria um tempo precioso para um foco no que realmente importa? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma forma totalmente nova de trabalhar.